boa noite. Estamos dando início à nossa palestra chamada Como Processar Sinais em Ambientes Complexos, este dia com alta taxa de eventos e fusão de informação. Vou passar para a Pegari para ela apresentar os nossos participantes. Bom, boa noite a todos. Desculpem a minha imagem aqui, é que eu estou na UERJ e eles acabaram de apagar a luz, por isso que eu estou com esse aspecto de fantasma aqui, porque só tem a luz da tela do meu computador me iluminando, mas daqui a pouco eu vou lá e peço para eles ligarem de novo, tá? Bom, hoje, em princípio, nós deveríamos ter 4 pessoas aqui falando sobre inteligência artificial e técnicas que a gente tem para trabalhar com muitos dados em física de altas energias, mais especificamente no experimento Atlas, já que nessa semana a gente está analisando eventos e trabalhando com física do experimento Atlas, mas nós tivemos problema em contactar o professor Seixas, ele está com algum problema ali e não consegue entrar na internet, não consegue acessar a gente de jeito nenhum. Então, ele disse que se conseguir, ele entra mais tarde, entra assim que possível. Nós vamos começar com o professor Bernardo Peralva, que apesar de ter cara de aluno, ele é professor da UERJ, do IPRJ em Nova Friburgo. O Bernardo está no Atlas já há bastante tempo, desde 2007, e ele tem trabalhado com o calorímetro hadrônico, que é um dos principais detetores do Atlas, e fazendo software de estimação de energia, fazendo um software de estimação muito mais sofisticado do que o que está em operação atualmente no Atlas. Obviamente, o objetivo é chegar a uma performance tal que esse software consiga ser implementado e substitua o outro, tendo um resultado muito melhor. Esse sempre é o objetivo. E nós temos aqui também o Guilherme e a Sarita, que são alunos de doutorado do Bernardo. Eles estão fazendo doutorado também lá no IPRJ em Nova Friburgo, também para falar um pouco da experiência deles trabalhando no Atlas. Eles estiveram trabalhando no CERN agora há pouco tempo, porque todas as vezes que a gente faz o masterclass, que a gente dá alguma palestra, a gente fala um pouco do Atlas, do CERN e tudo mais, uma das perguntas que chega mas e hoje em dia, e se eu sou um aluno hoje em dia, como é que eu vou me adaptar ao CERN, como é que a educação que a gente tem no Brasil, com o que a gente aprende, o que a gente não aprende, quais são as dificuldades que a gente tem, fazendo faculdade no Brasil, a gente não fez um curso que nem fizeram na Europa, e o pessoal diz que é complexo de cachorro vira-lata. Então, por isso que eu pedi para o Guilherme e para a Sarita também participarem e falarem tanto da parte do trabalho de pesquisa, mas falarem um pouco também da experiência deles lá como alunos de mestrado. Eles acabaram o mestrado há pouco tempo, estão começando o doutorado, e os dois fizeram graduação no IPRJ, então também é graduação na UERJ, e aí acho que pode falar bem o que é que foi ir para o CERN, se ambientar no Atlas, o que faltou, o que não faltou, as dificuldades, as coisas boas, como é que está sendo fazer tese, trabalhar em toda essa pesquisa, com todo esse negócio da pandemia, de problemas de conexão e tudo mais. Então, achei que a gente cobria o tema de usar a inteligência artificial num experimento de física de altas energias, que são perguntas que eu ouço de vários alunos, de várias pessoas, que a gente dá informações sobre o CERN, sobre o Atlas, e também um pouco dessa vivência deles. Antes de eu passar a palavra para eles, eu vou agradecer muito aos 3 por terem aceitado participar dessa palestra hoje, porque eu dei o aviso bem em cima da hora, porque eu tive problemas para marcar esse masterclass online, para a gente conseguir agilizar e poder fazer isso. E a gente só está aqui também graças a Júlia e a Úrsula, que são da direção do Centro Acadêmico de Física, do Instituto de Física da UERJ, que
são os meus anjos da guarda, com toda essa parte de transmissão de software, da gente conseguir as linhas aqui da UERJ que permitem que a gente faça essa transmissão e todas essas coisas sem ter problemas. Então, fica aqui meu agradecimento a vocês três por terem aceitado, a Júlia e a Úrsula aqui por permitir que a gente coloque essas coisas em prática, gente. A Claro e a todos vocês que estão aí para assistir a gente, né? Tá? Obrigada. Eu vou lá resolver o problema da luz. Por favor. Márcia, aqui eu tenho liberdade de compartilhar a tela? Tem. Você tem um quadradinho ali escrito share. Tá. Clica ali que você compartilha a tela. Tá, só antes de começar também, te agradecer, o convite não foi assim com tanta... não foi tanto em cima da hora, não, mas a gente está acostumado com isso, né? Dentro do Atlas, a gente sabe que às vezes a gente pede para fazer os estudos, as análises de um dia para o outro, então... Dormir para quê? A gente está na normalidade aqui. E também te agradecer pelo convite, né? Aqui em nome do Guilherme e da Sarita também, de poder participar do Masterclass. Na verdade, a minha primeira participação, assim, ativa, né? Então, fica aqui também meu agradecimento a você, que lidera aí esse projeto. E também toma bastante tempo, né? Então, a organização não é tão simples assim, manter também não é tão simples assim, e é de extrema importância, né? A gente fazer a nossa divulgação científica e não ficar somente no nosso laboratório, nas nossas pequenas reuniões que fazemos, né, semanalmente. Eu vou tentar compartilhar aqui então, Márcia, que aí... a minha expectativa era que o Seixas fizesse uma introdução, o professor Seixas, né? No tema, de forma mais geral, e aí eu introduziria a parte mais de calorimetria, destacando algumas características do nosso trabalho, né? E aí tanto o Guilherme quanto a Sarita vão mostrar também a parte da contribuição deles, né, o que eles já têm feito. Mas como a gente não vai contar com ele, eu posso tentar fazer uma apresentação mais de... É isso que eu ia te pedir. Para quem está assistindo a gente e não conhece o Seixas é professor da COP, da UFRJ, e ele está no Experimento Atlas desde o começo do Experimento Atlas, ele é um dos membros fundadores, então está lá desde sempre. E também trabalhando com calorimetria. E ele, além disso, a grande especialidade dele é rede neural, inteligência artificial e toda essa linha de trabalho. E ele lidera o grupo, ele é o líder do grupo brasileiro no Atlas, o representante do grupo brasileiro no Atlas. Então, por isso, quando nós conversamos, nós tínhamos pedido para ele fazer essa introdução geral, porque, claro, ele conhece desde o início mesmo todo esse desenvolvimento das redes neurais, inteligência artificial, códigos diversos dentro do Atlas, como é que tudo isso foi progredindo. Infelizmente, eu não consegui resposta dele nem no WhatsApp, espero que não tenha acabado eletricidade na casa dele ou algo do gênero, porque não consegui mais contato. Então, eu vou pedir também para você fazer uma coisa, assim, dar uma visão geral do que é. Você já está há bastante tempo no Atlas também, você pode dar um apanhado geral para depois a gente continuar. Quem tiver dúvida, gente, qualquer momento pode colocar perguntas aí no chat do Facebook, que a gente repassa aqui para os palestrantes, tá? Não precisa esperar o final da fala de ninguém, não. Teve alguma dúvida, é só escrever aí. Tá? Só que tem um probleminha aqui no Google aqui de compartilhar a tela. Não. Você compartilha a tela, manda compartilhar a tela inteira. Aí ele vai mostrar a tela do teu computador. Deixa eu ver aqui. Você está tentando aqui embaixo, né? Não, sim, mas é que
tem algum bloqueio aqui do computador. Você não deu permissão para... Parece que tem Desventuras em série. Oi? Se Desventuras o em senhor série. quiser, pode me mandar por WhatsApp também, que eu compartilho daqui. Ah, também. Pode ser também, Deixa eu ver aqui. Compartilhar um documento aqui. Documento. Vê se você recebeu aí. Não, 4658? 4658? Você conseguiu enviar, Bernardo? Consegui. Recebi sim, vou compartilhar. Tá bom. Então, ótimo. Deixa eu ver aqui. Depois eu vejo isso. A Julie que está... A Júlia que vai compartilhar. Conseguiu? Beleza. Isso, ótimo. Então, o bate-papo aqui, eu vou tentar fazer essa cobertura aí mais do problema da aplicação de processamento de dados em calorimetria de altas energias, né? Dando aqui um pouco de enfoque ao experimento que o nosso cluster, né, o nosso grupo colabora, né, que é o experimento Atlas lá do LHC no CERN, né, em operação atualmente no CERN. Aí, descendo aí um pouquinho, Júlio, no segundo slide, eu vou, assim, o professor Seixas iria cobrir uma parte dessa mais do ambiente experimental, mais no sentido de destacar algumas particularidades de colisores, né? Então, a gente tem hoje em operação o LHC, né, que é um experimento gigantesco, né, complexo e muito sofisticado, que visa estudar, né, as propriedades, né, da matéria, né, colidindo prótons, né, colidindo feixes de partículas, né, basicamente feixes de prótons, ou que a gente chama também de bunch, né. Bunch basicamente é digamos, esse conjunto, né, de prótons, no caso aqui a colisão de prótons, né, e então desse conjunto, né, desse agrupamento de prótons, né, que são colimados ali no colisor, são acelerados, né, numa velocidade muito alta, próxima da luz, e são, né, feitos, né, colidir em posições estratégicas, de forma que esses sistemas consigam capturar, né, todos os subprodutos que podem vir a se produzir, né, dessas colisões, né. Então, hoje, basicamente, o LHC opera com esses, né, feixes de próton. Por exemplo, né, na validação da existência ou não, né, do bóson de Higgs, né, as colisões são necessárias para que surja, né, esse campo de Higgs, e através da identificação de partículas poder inferir, né, a existência ou não, né, ou, né, validar a evidência ou não dessa partícula em específico, né. Então, é só um exemplo do funcionamento, né, de um acelerador de partículas, porque no slide número 3, né, descendo um pouquinho, e aí se a gente for agora falar um pouquinho mais do LHC, né, subindo ali um pouquinho, Júlio, acho que no slide anterior, esse aí, esse seria o cenário lá do LHC hoje no CERN, né. Então, essa figura em destaque em vermelho mostra, né, esse anel que é o LHC, o experimento que está atualmente sendo, o acelerador que está atualmente sendo operado no CERN. Aí no slide número 4, descendo um pouquinho,
A gente tem... aqui eu estou um pouco mais informal, assumindo que você já tem um pouco de familiaridade com o CERN, né, da sua localização geográfica, né, ele fica na fronteira entre a Suíça e a França, e desse acelerador, né, ou seja, desse complexa máquina que foi construída lá no CERN, que é o LHC, existem, né, como eu mencionei, as colisões ocorrem ali em pontos estratégicos, existem 4 experimentos principais, o Atlas, que é o que o nosso grupo colabora, né, mais ativamente, tem o LHCb, o ALICE e o CMS, que também são outros experimentos complexos da mesma forma, que têm suas particularidades no sentido de avaliar, né, os resultados das colisões. No slide número 5, né, o próximo slide, tem uma figura ilustrativa, né, bastante difundida do Atlas, né, que mostra a dimensão dele, né, todo esse aparato aí, né, toda essa máquina e todo esse dispositivo, ele foi construído a 100 metros, né, de profundidade da superfície terrestre, então tem toda uma dificuldade, uma logística, uma engenharia, né, para instalar esse detector, esse experimento, né, no subsolo, ou seja, no túnel do LHC. Tem aí algumas medidas, né, ilustrando o tamanho físico dele, né, então são 44 metros de comprimento, 25 de altura, e tem vários subsistemas, né, que são aqueles responsáveis por fazer as medições e adquirir e fornecer, as informações para que os modelos, né, as validações dos modelos possam ser feitas com base nessas informações, né. Entre esses dispositivos, vale destacar a parte da calorimetria, que é uma participação mais ativa do grupo. O Atlas, ele possui 2 tipos de calorímetro, tem um calorímetro que a gente chama de hadrônico, um calorímetro eletromagnético, né, que absorvem, né, que interagem com partículas de forma diferente, né. Na figura do slide 6, eu acho que isso fica um pouquinho mais bem ilustrado, né. Então, lá, por exemplo, se a gente for fazer um corte transversal, né, no detector, no experimento Atlas, a gente vê essas camadas, né, que são as camadas que representam os sistemas que foi ilustrado no slide anterior. Então, quando a colisão ocorre, né, no centro, aí no ponto inferior aí da figura, as partículas, elas se dispersam, né, pelo detector, pelo experimento. E cada sistema tem a sua funcionalidade, o seu objetivo, né. Então, a calorimetria, por exemplo, vai absorver as partículas que interagem de forma eletromagnética ou de forma hadrônica, né. Então, quando a partícula ela interage com o material do calorímetro, né, e a forma de interação ela está associada ao princípio, né, de funcionamento do calorímetro. Então, quando a partícula ela interage com esse detector, ela vai produzir o que a gente chama de um chuveiro, né, de partículas, como a gente vê esses rabiscos aí, né, são, então, os calorímetros absorvendo toda a energia da partícula que com ele interagiu. Toda essa informação, ela é captada por diversos sensores, né, os calorímetros, eles são altamente segmentados, né, de forma que toda a energia, né, ou, digamos assim, quase toda a energia da partícula, ela pode ser amostrada por esse dispositivo. Então, por exemplo, né, a segmentação de um calorímetro hadrônico do experimento Atlas, que é essa faixa azul, ela é segmentada, né, todo o calorímetro ele é segmentado em torno de 10 mil canais de leitura. Então, são 10 mil canais que estão coletando informação a cada colisão. Então, assim, já introduz uma complexidade enorme, né, para cada colisão, que no LHC hoje opera a cada 25 nanosegundos, né, então a gente tem uma taxa de colisão muito alta,
para cada colisão, essa informação é adquirida por esses 10 mil canais de leitura. E cabe ao sistema, cabe aos algoritmos ou aos métodos que fazem a estimação desses parâmetros, por exemplo, na calorimetria, a energia, que é a informação mais importante, cabem a esses algoritmos fornecer de forma precisa, né, e eficiente para que as etapas posteriores, né, de reconstrução desse evento possam ser feitas e a identidade da partícula ou a reconstrução do evento possa ser feita de forma eficiente. Então, essa basicamente seria uma motivação, né, para o uso de calorímetros, né? Então, a função principal é amostrar essa energia, né, absorver e amostrar essa energia. Essa energia é absorvida e amostrada em torno, no caso do calorímetro hadrônico, 10 mil canais. Para vocês terem uma ideia, o calorímetro eletromagnético, que é esse em marrom, possui muito mais canais, né? Quase centenas de milhares de canais. Então, é muita informação que é adquirida, e os métodos, né, para estimar esses parâmetros têm que operar de forma... aqueles que operam de forma online têm que operar de forma bem rápida, de forma a fornecer essa informação já digitalizada para os dispositivos de processamento conseguirem recuperar essa informação que é passada, né, para os sistemas de filtragem que selecionam essas regiões de interesse onde possivelmente a partícula depositou a sua maior parte da energia, né. Então, no slide seguinte, eu faço aqui uma ilustração, né, dos dois calorímetros, né, que foram projetados, são operados pelo Atlas, né. Então, se tem um calorímetro eletromagnético e o calorímetro hadrônico, como comentei, cada um deles tem uma segmentação altíssima, né. Cabe ressaltar aqui, né, que o Atlas, né, o experimento Atlas, ele é fisicamente dividido em 3 partes, tem 2 que a gente chama de barris, né, estendidos, e um barril central, né. Então, é uma forma que foi encontrada de projeto, né, para que a instalação possa ser realizada, né. Já no próximo slide, no slide 8, no slide seguinte, a gente tem um princípio de funcionamento desse calorímetro de Thales, né, aquele calorímetro que absorve em amostras as partículas que interagem de forma hadrônica, né. Então, todo aquele chuveiro, né, de partículas, quando a partícula ela interage com o calorímetro, ela produz o chuveiro, que né, sensibiliza, né, todos esses 10 mil canais, nas regiões de interesse, e toda essa informação ela é processada, né, de forma a que os parâmetros possam ser calculados, né, ou medidos, né. Então, na figura, né, da esquerda, aqui no caso, a gente vê um recorte, né, de um módulo em que ilustra o princípio de funcionamento desse calorímetro, né. Então, quando a partícula ela interage com o calorímetro, ela excita telhas cintilantes, e essas telhas, né, o sinal luminoso produzido por essas telhas é captado, né, e transmitido por fibras ópticas, até fotomultiplicadores que fazem a conversão que amplificam, né, e fazem a conversão para um sinal elétrico rápido, né. Esse sinal elétrico ainda é processado e conformado de forma a produzir um sinal que tem uma forma fixa, né, para que seja mostrado também na taxa de 25 nanosegundos, né, na taxa de 40 MHz, que é essa figura da direita, né. Então, esse sinal aí, ele é produzido, né, para cada uma das 10 mil células de leitura, ou canais de leitura do calorímetro. Então, como vocês podem ver, são 7 pontinhos ali, na amostragem na taxa de 40 MHz, né, produz esses 7 pontinhos, né, que são as amostras digitais transmitidas para os processadores digitais que fazem a estimação dos parâmetros desse sinal
para cada um dos canais de leitura. Então, tipicamente são 3 parâmetros que precisam ser estimados para reconstruir esse sinal. É a amplitude, que é a informação principal, uma vez que a conformação desse pulso se dá de forma que a amplitude seja proporcional à energia. Então, em calorimetria, a estimação da amplitude, ela fornece a medida da energia, que foi depositada nesse canal de leitura específico. Essa informação pode vir defasada, né? Esse sinal ele pode vir com um desvio de fase, que é muito comum, e são sistemas bastante calibrados, então é esperado que a fase não seja não tenha um valor muito alto. E tem o pedestal, que é a linha de base, né, que também precisa ser reconstruído ou adquirido, de forma que esse pulso seja reconstruído da melhor forma possível, né? E aqui uma informação que é relevante é a largura desse pulso, né? O tempo zero seria o tempo da colisão, então ele demora em torno de 150 nanosegundos ali para formar o pulso inteiro, né? Se vocês lembram, a taxa, né, de colisão do LHC é 40 MHz, então cada 25 nanosegundos tem uma produção de um sinal desse. Então, pode ocorrer o que a gente chama de um efeito de empilhamento, quando a informação que é produzida, que é gerada pelo canal, a eletrônica ainda não terminou de formar esse sinal, né, nos seus 150 nanosegundos, e aí mais um sinal é adquirido naquele mesmo canal de leitura, e aí o pulso fica, que a gente chama de deformado, né, ou empilhado. É um efeito indesejado, mas que tem sido mais comum devido à operação em alta luminosidade do LHC, que agrava ainda mais, principalmente nas células, né, de leitura que tem maior probabilidade de ter incidências de partícula, né, o que a gente chama de ocupação, né? Então, a ocupação de uma célula poderia ser representada aqui pela probabilidade dela receber um sinal em cada colisão. Então, no próximo slide, tem alguns desafios, no slide 9. Aqui ainda, antes de falar dos desafios, né, coloquei uma ilustração, só para elencar ali a informação que eu dei no slide anterior, né? Na calorimetria, então, essa informação que é produzida na célula de leitura, que é essa figura da esquerda, né, esse pulso com essas amostras digitais, que são utilizadas pelos algoritmos, né, de reconstrução do sinal para estimar, né, a energia, ela se propaga, né, ao longo da cadeia de processamento, né? A cadeia de processamento, se a gente puder aqui exemplificar, né, ou ilustrar de forma bem sucinta, a partir desse sinal dessas amostras, toda a informação de amplitude, fase, linha de base, ela é estimada, ela é medida pelos métodos de estimação, né? E essa informação ela é utilizada para o que a gente chama a montagem, né, desses clusters, né? Os clusters basicamente são as células de leitura do calorímetro todo, né? Numa forma que dá para ver em qual região a partícula depositou mais energia, né? Então, a região quanto mais vermelho, nessa figura central aí, quanto mais vermelho, mais energia foi depositada pela partícula. Então, cada quadradinho desse representaria uma célula ou um conjunto de células. E essa informação dos clusters que é utilizada para, na etapa seguinte, fazer a identificação da partícula, né, ou reconstrução daquele evento. Então, toda essa cadeia de processamento, ela deve ser feita da maneira mais precisa possível, ou seja, o impacto que tem na reconstrução, na estimação da amplitude, da fase e da linha de base, impacta na reconstrução ou na montagem aqui dos clusters, né, e, consequentemente, lá na identificação da partícula, sofre também o impacto da eficiência das etapas anteriores. Então, aqui a gente está falando de um processamento, né, ainda com as amostras digitais lá dos canais de leitura, né, da célula. Então, aí fica a motivação, a importância desse
trabalho de estimação e reconstrução do sinal e dos seus parâmetros, né, dos parâmetros do sinal de leitura do calorímetro. No próximo slide, no slide 10, vem os desafios, né, que são apresentados. O primeiro dele é que o LHC opera com uma taxa, né, um nível, né, de luminosidade que tende a aumentar nos próximos anos. Né? Então, a gente vai ver aí, para se ter uma ideia, né, na operação há 2 anos atrás, em 2018, 2019, que foi a última operação que a gente tem acesso aos dados reais, né, o LHC operou com esse nível de luminosidade em torno de 40, em média, né, 40 interações próton-próton por colisão. Significa que quando cada feixe, né, colidiu, cada colisão ocorreu, foram 40, em torno de 40, em média, né, interações para cada colisão. Essa taxa tende a aumentar ainda mais. O feixe tende a ser mais, digamos assim, denso, de forma que para cada colisão a gente pode chegar a números de 200 iterações próton-próton por colisão, o que vai impactar ainda mais nos sistemas de leitura, né? Inclusive os calorímetros, né? E o efeito disso, no próximo slide, eu vou deixar o problema colocado aqui. O efeito disso é que o canal de leitura, né, que antes esperava um sinal aqui em preto, nessa figura, né, ele agora recebe um sinal nessa cor aqui mais rosada, né, com rosa aqui, que é um sinal distorcido, porque enquanto o sinal preto estava sendo gerado, um sinal de uma colisão adjacente foi também adquirido nesse mesmo canal de leitura. Então, o sinal recebido fica distorcido e isso dificulta, né, a estimação dos parâmetros do sinal em preto. Então, vários problemas são colocados, né, a partir dessa condição. Hoje, né, no calorímetro, a gente tem algumas técnicas, né, são basicamente 3 algoritmos que estão disponíveis para uso, né, dentro do calorímetro de telhas do Atlas, né, o calorímetro hadrônico, o principal calorímetro hadrônico do Atlas. Das 3, né, 2 aqui foram propostas pela colaboração Atlas Brasil, nossa colaboração, e o método que é o baseline, né, utilizado é o que é conhecido como Optimal Filter 2, né, é uma versão de um filtro ótimo, que vai ser mais explorado, né, pela Sarita, pelo Guilherme, que vão falar um pouquinho de como lidar com esse problema de empilhamento, né, como caracterizar o sinal ou o ruído de forma que os parâmetros do sinal de interesse, que é o sinal aqui em preto nessa figura, possa ser reconstruído, possa ser medido. Então, aqui, Márcia, eu queria passar a palavra para, talvez, a Sarita possa fazer essa transição para, finalmente, a gente entrar na parte do Guilherme, que vai falar um pouquinho de uma técnica de inteligência computacional, né, um treinamento supervisionado. Você que manda. Pode ser, Sarita? Então... Pode ser. Eu vou tentar compartilhar aqui. Bernardo? Ou seja, você entrou aí? Entrei. Como, assim, eu acho que seria melhor eu colocar agora, assim, uma pequena provocação na linha de inteligência computacional para complementar o que você está falando, não só porque depois vai ficar meio deslocado do que a Sarita e o Guilherme vão falar, como também daqui a pouco eu vou ter que migrar para uma live, uma outra live que eu tenho que estar presente, e lá do pessoal do Federal Ceará. Então, eu acho que agora eu colocando um pouco das ideias, né, quer dizer, você deu mais um enfoque processamento de sinais que vai seguir na linha da Sarita e do Guilherme. Mas também tem essa parte voltada para a inteligência computacional que complementa, de alguma maneira,
essa visão, processamento de sinais. Então, talvez fosse melhor eu mostrar aqui uns 2 ou 3 slides e comentar. Ótimo, ótimo. Tá bom? Pode ser, Márcia? Sim, claro. Bom, eu não sei com quem eu estou falando, né? Que eu só vejo Guilherme, Sarita, Márcia e Bernardo. Eu não sei se tem alguém me ouvindo, ou eu estou falando só com o Bernardo. Tem. Não, você não está falando só para a gente, não. Nós estamos transmitindo através do Facebook, do Centro Acadêmico de Física, aqui da UERJ, e a operadora do Sim, mas software tem é a Júlia. alguém Tem. conectado? Tem Tá bastante bom. gente conectada e as perguntas vão vir pelo Facebook. O pessoal vai colocar as perguntas nos comentários ali no Facebook e depois a gente repassa as perguntas para vocês. Tá? Tá. Você está falando Eu para estava numa bastante situação gente. numa situação muito confortável que eu ouvia vocês, mas ninguém sabia que eu estava aí, né? É uma situação maravilhosa. Você entrou Fica meio só camuflado. espionando, né? Estava só espionando. Bom, pessoal, como é que eu faço para compartilhar o Você Márcia? tem uma... Só o share olha aqui? embaixo, no share. Então tá bom. E se você tiver problemas, você envia pelo WhatsApp teus slides que a Júlia projeta. Share screen. Ok. Já tô, né? Estão vendo aí a minha tela pelo Não, visto? eu estou vendo você. Eu estou vendo só você. Não viu a tela, não? Não. Tela inteira. Janela do aplicativo. Ele diz que já está lá. Está compartilhado? Não está. Ele já não tem mais o janela do aplicativo. Você fez o share? Não escolhe Sim. a janela do aplicativo, escolhe a tela inteira. Tela inteira. Mas ele não... Você deu ok? Dei. Deixa eu voltar aqui. Share. Mas a gente continua não. Share screen. Isso. Aí, escolhe a tela inteira. E aí deveria aparecer. Share screen. Apareceu de novo mesmo. Mesma coisa? Mesma coisa. Julie, você poderia... Intervir? Ele não tem... Eu também não entendi. Compartilhar áudio. Deixa eu ver se apertando aqui o compartilhar áudio, ele me libera. Não. Eu não sei porque ele não permite aqui, mais. A Júlia entrou. Júlio, mesmo problema, não está conseguindo compartilhar. Seixas, manda pelo WhatsApp o teu arquivo para ela, que chega mais rápido, e ela projeta os slides para você. Compartilhar por celular? Não, no computador, né? Coloca, envia os slides pelo WhatsApp ou por e-mail para ela. Posso mandar por e-mail? Pode. Você tem o e-mail da Júlia? Vamos ver, vamos descobrir isso agora. Que ela já esteve com a gente naquele outro... Isso, na outra live. Não tenho, participou. Não. Manda aí. Júlia o quê? Está aqui. Ela colocou no chat. Olha do teu lado direito. Beleza. Pareceu uma Júlia de Stanford, né? Mas não deve ser ela, não, né? Bom, vamos ver se não vai dar problema, que era meio grande, mas eu vou ter que te dizer qual é o slide que você vai abrir, tá? Slide hoje. Bom, para não fazer o pessoal dormir ou se conectar em outra coisa, eu vou enrolando aqui, falando para vocês. Olha só, então, vocês estão vendo que a nossa situação no LHC, no Atlas,
é uma situação curiosa, porque já que nós temos um problema muito raro para detectar, o que o Atlas e todos os experimentos do LHC fazem? Ou você faz um experimento durar muito tempo, né, para coletar suficiente quantidade de dados, né? Ou você faz ou você cria uma situação que você coleta mais dados. Então, essa é uma possibilidade, né? Agora, deixa eu ver aqui onde é que está o meu... Conseguiu enviar? Ainda não. Seixas, a Júlia disse que não chegou. Espera aí, só um instantinho. É que eu estou escolhendo aqui eu vou mandar Seixas, fala sem os slides. Fala sem os slides. Não, mas melhor? Não, é meio indigesto, né? Não sei. Só um minutinho. Eu vou continuar falando logo, é que senão agora eu vou perder aqui Ok. Cadê o bicho? Está aqui. Então, lá vai, hein? Atenção. Júlio, vê se você recebe aí. Cadê o bicho? Vê se recebeu aí. Bom, peraí. Não sei se vai dar problema, que são 5 mega e tal. Vê se recebeu aí, Júlio. Bom, enquanto ela está recebendo, eu vou dizer o seguinte, pessoal. Então, como é muito raro, a gente tem uma situação que ou a gente demora muito para coletar esses dados tão raros, o que é um problema, né? Porque isso é muito caro fazer essas colisões, né? E a gente precisa de suporte das agências de fomento, né? De todo mundo que está envolvido. No caso do Atlas, são 38 países. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Se a Júlia pegar, ela me avisa que eu vou dizer qual é o slide que ela tem que pegar, que é uma apresentação, eu colhi de uma apresentação longa, Tá. só um ponto assim interessante para vocês, tá? Aí, ela conseguiu abrir. Qual Conseguiu slide abrir? você quer? Conseguiu. Então, pede a ela para abrir na página 27 e compartilhar a 27. Bom, então, é essa daí, beleza. Então, aqui vocês notam, né, nesse slide, o sinal que a gente quer pegar. Por exemplo, o Atlas é um detetor, é um experimento de uso geral, então ele captura, né, ele tem objetivos muito amplos de pesquisa em física. Praticamente todos os processos físicos passíveis de serem observados no LHC, o Atlas quer observar. Então, o que ele faz? Ele abre vários processos, né, de detecção dos processos físicos que interessam, então ele abre várias tarefas de detecção, e se vocês olharem aqui, nós temos uma situação curiosa, né? A gente está com o ruído, né? A frequência com que aparece um sinal. Esse ruído não é o ruído eletrônico, é o ruído das colisões, ou seja, são colisões que produzem subprodutos que mais ou menos são conhecidos. Então, não são parte do que interessa detectar, a física nova que a gente quer detectar. O que a gente quer detectar de física nova? A gente quer confirmar que o bóson de Higgs é único pelo modelo padrão, a gente quer ver
se esses modelos de partículas supersimétricas são verdadeiros, a gente quer saber se existem partículas que podem trazer a informação de matéria escura. Tem uma série de processos físicos que interessam, né, ao Atlas. Então, vocês veem que um dos canais importantes, que é a observação de um decaimento em elétrons para Higgs, por exemplo, o nosso ruído, ou seja, sinais de fundo, né, que são produzidos ordinariamente nas colisões do LHC, estão com uma frequência aí relativa de 10 a 6, enquanto que o nosso sinal está a 10 a menos 2. Então, nós estamos 8 ordens de grandeza de sinal abaixo do ruído, ou seja, realmente, se a gente voltasse para o slide, eu acho que não dá para... O slide, tenta botar no 22, para depois a gente voltar. 22, então, é o famoso agulha no palheiro. Quem é o nosso palheiro? A gente produz dados de colisão a cada 25 nanosegundos, isso com o tamanho, né, como o nosso Atlas, né, é feito de vários subdetetores que produzem uma informação muito granular, então a gente tem mais ou menos 70 terabytes produzindo a cada segundo. E aí vocês devem entender, né, que não tem lugar físico para você armazenar 70 terabytes por segundo, é impossível. Por outro lado, nós estamos, esse palheiro enorme de 70 megabytes por segundo, ele esconde uma agulha, que são esses processos físicos muito raros, né? A gente viu que está 8 ordens de grandeza abaixo. Essa agulha é bem menor do que essa que está mostrada aí, né? E, na verdade, não adianta a gente armazenar todo o palheiro, porque nós teríamos uma dificuldade gigante de, depois de armazenar todo o palheiro, conseguir observar a agulha de interesse, né? Então, você pode voltar agora para o 27, Júlio, por favor. E, então, o que a gente faz? A gente, agora vai para mais 28, então, a gente procura resolver o problema primeiro online, ou seja, a gente não armazena tudo. A gente só reconstrói os eventos que têm chance de produzir física interessante. Então, esses 70 terabytes por segundo, colisões a cada 25 nanosegundos, mas o Bernardo já falou que nós temos essa luminosidade que aumenta o número de colisões por cada passagem do feixe. Então, no final, a gente tem bem mais colisões do que essas passagens de 25 nanosegundos. De tal maneira que esses 70 terabytes são analisados por um filtro rápido, que é esse primeiro. Aqui nós estamos restringindo só a calorimetria, que é talvez o mais rápido dos detetores do Atlas. Então, se você olhar o L1 Calo, ele procura regiões de interesse dentro desse enorme detetor, né? O calorímetro, a gente já viu que tem 200 mil canais de leitura, né? Se a gente juntar o eletromagnético com o hadrônico. O Guilherme e a Sarita vão falar do hadrônico, mas quem é mais granular é o eletromagnético. E nós, como estamos aqui falando de uma filtragem para identificar elétrons, o eletromagnético é bastante importante. Então, no L1 Calo, a gente já joga fora uma parte, né, do que não é interessante. É como se fosse uma festa, né? Você impede que um penetra entre na festa já pelo L1 Calo. Quem passar pelo L1 Calo, aí sofre uma revista mais forte para saber se ele realmente conhece o pessoal da festa, se ele não é penetra. Então, isso a gente faz num segundo nível, que a gente chama aí de High Level Trigger, né? Um trigger de alto nível, que, na verdade, também tem duas etapas. Uma etapa rápida, que tenta se livrar o máximo possível de falsos candidatos à física nova, esses penetras. E depois uma parte de precisão, que aí, com um pouco mais de elaboração, tenta avaliar se aquele penetra é penetra ou convidado de fato. Somente as pessoas, né, que passaram, né, pessoas aqui são elétrons, na verdade, somente os candidatos a elétrons que passaram por essa cadeia toda, L1 Calo, rápido e precisão no HLT,
chegam a ser armazenados. Então, com isso, vocês veem que a gente baixa de 40 MHz para 1 kHz e de 70 terabytes para 1,7 gigabytes por segundo. Então, é uma redução fantástica, né, que a gente faz. Claro que ela é muito perigosa, porque você nunca mais vai ver esses eventos, como é no Trigger Online, eles são simplesmente descartados, você não tem mais acesso a eles, você não pode dizer, errei, não pode. Então, é uma operação delicada que você vai fazer. E depois, então, você reconstrói essa história toda offline. Então, reconstrução, aí você já não tem um problema de tempo, né? Claro que nesse online, colidindo a cada 25 nanosegundos, você tem uma pressão grande para ser rápido na tua análise. Você também tem restrições de memória, né, na hora do processamento, porque é tudo online. E no offline você está mais relaxado nesse aspecto, porque você pode usar toda uma infraestrutura, né, de computação que é posta à prova para achar essa física de interesse. Bom, o Helium Calo é feito em eletrônica embarcada, ou seja, hardware que é colocado, programável, dentro do detetor, e a parte do HLT é feito, na verdade, por um sistema em software, mas é um sistema complexo, né? São 2.000 processadores de core quádruplo, né? Então, é equivalente a 8.000 processadores rodando essa porcaria toda. Bom, fato é que você tem um problema, né? O teu problema é que você procura uma física muito rara em cima de um background, né? O nosso palheiro é bastante volumoso. E não é muito fácil de perceber a física de interesse, é relativamente difícil, porque tem partículas que falseiam o padrão de deposição de energia, olhando para o calorímetro, né, dos elétrons. Bom, pode ir para a próxima, no 29. Tá, então, agora chegamos ao ponto, né, interessante para essa parte de inteligência computacional. Então, durante 50 anos, mais ou menos, a física de altas energias usou o esquema do lado esquerdo, ou seja, o físico conhece bastante bem como que a interação de elétrons se desenvolve no calorímetro. Ela é o que o pessoal chama de uma interação do tipo lápis, ela é bem fininha, né, e penetra pouco. E essa interação tipo lápis, né, caracteriza, assim, de modo geral, os elétrons, e algumas partículas falseiam essa assinatura tipo lápis e acabam entrando como candidatos a elétron, e como a gente viu que é extremamente raro, é ruim, muito ruim você guardar um candidato a elétron, né, que o pessoal chama de banda passante, ou seja, você ocupar a chance de analisar no offline um evento raro com um cara que você é só ruído de fundo, não tem a menor chance de ser o evento raro que a gente está atrás. Então, a gente tenta evitar que esses falsos elétrons acabem passando para o offline. E até o advento de crescer muito a luminosidade, essa técnica de fazer cortes em variáveis muito discriminantes, que é o do lado esquerdo, ela podia, então, resolver o problema. Você fazia tabelas, né, mostrando como que essas variáveis se comportam para elétrons e para o que falseia os elétrons, e você fazia cortes bidimensionais, ou seja, olhava variável a variável, uma contra a outra, para estabelecer uma matriz de cortes. Com o passar do tempo em que aumentou-se a luminosidade, essa técnica se mostrou entrando em colapso, porque o empilhamento faz com que esse pencil-like, né, essa forma de lápis da interação, engorde. Porque você, como o Bené mostrou aí num dos últimos slides, você tem um cara em cima do outro, então acaba engordando o lápis. Fica aquele lápis gordão. E aí parece mais que não é elétron. Então, esses sistemas entraram em colapso. O pessoal ainda foi para uma coisa intermediária, que é o que a gente chama de uma likelihood, né? Uma máxima verossimilhança,
em que você assume que essas variáveis são independentes, mas, na verdade, elas não são, porque elas vêm a mesma iteração da calorimetria, e faz uma composição multivariável dessas variáveis bastante discriminantes. Então, a likelihood foi aplicada no offline, e continua sendo a base do offline, e foi aplicada na parte de precisão. Mas a parte rápida foi dominada por esse modelo que foi introduzido pela gente do Brasil, né, que a gente chama de Neural Ringer. Então, os anéis são essa concepção de que a partícula deposita energia de forma em anéis que se concentram, né, a partir do ponto de impacto. Então, você tem anéis concêntricos sendo depositado a energia, e a gente descreve, então, essa interação a partir de 100 anéis que estão sendo construídos em torno do ponto de impacto. Ou seja, como é que a gente sabe o ponto de impacto? Pela a célula do calorimetria que tem mais energia. E, em torno desse ponto, a gente vai construindo de acordo com a segmentação da calorimetria. No caso, nós temos 7 seções de calorimetria, 7 camadas de calorimetria, em 2 seções que são eletromagnética e hadrônica. No final, a gente acaba com 100 anéis. Bom, então, o Ringer veio para resolver esse babadinho, que é tirar a possibilidade de um falso elétron entrar nessa amostra que vai para o offline, ou reduzi-lo de forma significativa. Ele é baseado nessa descrição de anéis, e em cima de anéis a gente entra com as técnicas de inteligência computacional. O que são as técnicas de inteligência computacional? Bom, basicamente, né, elas se inspiram na natureza e tentam criar modelos que possam, a partir dessa inspiração, resolver alguns problemas, principalmente os problemas de padrão, reconhecimento de um padrão. E aqui o nosso problema é exatamente esse, reconhecer o padrão de deposição de energia do elétron. Bom, então, em cima dessa descrição em anéis, de 100 anéis, a gente usa as redes neurais artificiais. Então, esses 100 anéis alimentam uma rede que, inspirada no cérebro humano, opera de maneira a extrair informações mais sofisticadas, não só essas que a parte da esquerda superior, né, a parte dos cortes, extraiu, tenta ver informação mais, assim, as correlações mais sofisticadas que você poderia ver dessa descrição da interação, e aí toma uma decisão se passa ou não passa o evento para o offline, na verdade, para a parte precision, né, para a parte de precisão, porque nós estamos montados na parte rápida. E redes neurais aplicam só álgebra linear, no final das contas. Você tem apenas um problema de projeção, então, no final, é produto interno que as redes neurais executam, e elas têm umas não linearidades, funções não lineares. No nosso caso, a gente usa a tangente hiperbólica. E isso é feito a partir de uma lookup table, ou seja, uma tabela, a gente tabela a função. Então, em vez de calcular a função, a gente vai numa matriz que define onde é que está o valor da função. É muito mais rápido, é mais fácil de implementar, de realizar. Então, no final, a nossa decisão é um conjunto de redes neurais alimentada por anéis, que substituiu, com bastante vantagens, em termos de eficiência em eliminar esses falsos elétrons, já prematuramente, já na parte fast, na parte rápida, e entregamos essa solução para a likelihood, que na parte de precisão e depois na parte do offline toma a decisão final. Então, basicamente é isso o que nós fazemos. Essas redes neurais, elas são baseadas em camadas de neurônios artificiais, que mais ou menos são do tipo ligou, desligou, que é mais ou menos o que você observa no cérebro dos animais. Você tem uma espécie de comutação no neurônio entre ele estar está ligado, está ativo, ou ele está desligado. A tangente hiperbólica tem esse formato, né, de ligado, desligado. Bom, e o cérebro humano, né, e de animais é organizado em camadas, então essas redes são em camadas. Um modelo, assim, de mais ou menos uns 10 e poucos anos atrás, foi introduzido o modelo de ter muitas camadas. Então, no momento em que
o Atlas aumenta de forma substancial a sua luminosidade, aumentando esse efeito de empilhamento, a solução que está caminhando, né, para operar agora em testar agora em 2021 e operar efetivamente em 2022, é uma rede neural bem mais profunda do que essa que a gente usa hoje. Mas é na mesma concepção, você alimenta ela com anéis e depois você passa por essa rede com várias camadas. No momento também, a gente vê se essa técnica, que é voltada para elétrons, também é aplicável em fótons, que também é uma interação eletromagnética. Então, há um esforço de transferir o NeuroRinger para fótons, há um esforço de mover essa concepção para uma área onde não tem uma seleção online, que é a área mais longe do ponto de colisão, a área mais afastada, e também a gente procura fazer com que a parte rápida seja mais eficiente, olhando também para a parte de imagem, que é a parte do tracking, né? Que é uma parte que tem, são milhões de pixels, né, que a gente tem para processar, mas nessa parte rápida a gente tem uma noção muito rudimentar da informação do tracking de imagem, e a gente pode fazer uma fusão de dados entre a calorimetria e o tracking, e também está em movimento aplicar o NeuroRinger na forma profunda, né, para esse ambiente de tentar otimizar ao máximo a parte rápida. E, por fim, está também em andamento uma tentativa de usar esses anéis, que são, assim, é uma descrição bastante detalhada, né, de como a partícula interage, na parte de calibração online. Então, os anéis e outras estruturas, tudo sendo usado com inteligência computacional, ela está sendo testada para ver se a gente consegue pegar sutis assimetrias que existem no desenvolvimento da interação. Bom, então, o que a gente tem hoje? No online, uma crescente penetração de técnicas de inteligência computacional, essas que são baseadas em métodos da biologia, né, que você olha para alguma coisa. Então, por exemplo, eu olho para um enxame de pássaros, e aí crio um modelo de enxames. Então, eu olho para a parte genética, crio algoritmos genéticos. Eu olho para um vírus, que está bastante comum na nossa vida, e aí crio um modelo de vírus artificial. Então, essas técnicas estão invadindo, já tem uns 3 anos que invadiram, assim, muito a área de física experimental, estão em muitas áreas, na saúde, na defesa, no celular que você usa, nesse sistema que a gente está usando aqui agora. E na área de física experimental, tanto invadiram a parte online, então hoje a gente também estuda modelos de reconstrução de energia baseado em modelos de inteligência computacional, não mais lineares, né, como vão ser discutidos agora pelo Guilherme e a Sarita, e a gente também usa eles no offline. No offline está bastante abundante, né, o uso de redes neurais profundas e coisas similares, né, parecidas com isso, na física experimental. Então, só abrir uma janelinha para vocês de que tudo isso, né, processamento de sinais, inteligência computacional, está aqui aliada na tarefa assim, enorme que tem a física experimental, os experimentos que estão no LHC, para detectar esses eventos tão raros, né, essa física tão rara, que a gente imagina que vai conseguir, ao final, né, o Atlas ainda vai operar durante muitos anos, mais de uma década, então a gente espera, né, e claro, essa década vai ser um inferno no sentido do empilhamento, no sentido da luminosidade. A gente vai chegar, hoje a gente chega a 60, espera chegar a 60 agora na próxima colisão de dados, em média, a maioria com 60, enquanto que agora a gente está bem menos, mas no final, assim, mais para a década de 30, a gente deve ter já uma luminosidade que tem 200 colisões a cada passagem de feixe, ou seja,
uma situação muito agressiva de empilhamento. É isso, não sei se vai fazer as perguntas, alguém vai comentar ou passa direto para o Guilherme Sarita, como é que vocês vão fazer? Júlia, tem perguntas? Júlia? Sem perguntas por enquanto. Não tem perguntas por enquanto, Seixas. Então, a gente Então, continua segue até o o baile. pessoal criar coragem. Segue o barco. Eu vou tentar compartilhar aqui. Espero que eu consiga. Tá aparecendo aí? Tá sim, Sarita? Tá. Então, vou começar. Aí, direitinho, ótimo. Show? Tá. Então, meu nome é Sarita, né? Eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional do Instituto Politécnico, que é o campus da UERJ, que fica em Nova Friburgo. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vem pesquisando, do que a gente vem estudando. E essa apresentação, né, o nosso trabalho, consiste na modelagem do ruído do telecal a partir de uma abordagem não linear. Então, primeiro eu vou fazer uma pequena contextualização, depois eu mostro o nosso método, mostro um pouco algumas simulações e faço uma pequena conclusão. Primeiramente, né, como o Bernardo já falou, no telecal, né, o Seixas também falou, a gente tem um grande problema de empilhamento. Esse empilhamento ele vai ocorrer quando 2 ou mais sinais são observados na mesma janela de leitura. Esses sinais eles podem ser de colisões adjacentes ou de uma mesma colisão. Isso acontece porque a janela de leitura do telecal ela é composta por um total de 150 nanosegundos, são 7 amostras digitais em 150 nanosegundos, e as colisões no LHC ocorrem a cada 25 nanosegundos. Então, existem probabilidades de que antes que um sinal acabe de ser amostrado, outro entre na janela de leitura. E aí o que a gente tem é o que a gente está vendo nessa figura, que o Bernardo já tinha até mostrado uma igualzinho. O sinal em preto é o sinal de interesse que a gente quer estimar, né? Que a gente quer reconstruir. O sinal em vermelho é o sinal que entra na janela de leitura antes que o sinal em preto, que é o de interesse, termine de ser amostrado. Então, o que a gente tem como resultado é esse sinal em rosa, que é um sinal empilhado. O aumento da luminosidade no LHC, ele aumenta a probabilidade de ocorrer empilhamento, porque a gente tem uma densidade maior dos feixes e acaba tendo mais chance de que a célula receba mais informações durante alguma colisão. Esse empilhamento, ele vai acrescentar ao sinal uma componente que é não gaussiana, porque sem o empilhamento, o ruído, né, essa componente não gaussiana, ela pode ser tratada como ruído adicional. Por que a gente trata assim? Porque sem o empilhamento, o ruído que a gente tem, ele é totalmente gaussiano, porque é o ruído eletrônico. Quando o empilhamento entra, ele modifica o sinal com essa componente não gaussiana e ela acaba podendo ser tratada como ruído. Então, a gente trabalha com 2 tipos de ruído, mais o sinal de interesse. É importante, né, que a gente consiga estimar a amplitude do sinal, porque a amplitude ela é proporcional à energia da partícula que gerou esse sinal. Então, através de uma estimação precisa da amplitude, a gente consegue identificar a partícula que gerou aquele sinal. Além também da estimação do pedestal e da fase do sinal, que também são parâmetros importantes de serem definidos, né? O que a gente tem atualmente são métodos lineares, né? Que aqui a gente está falando do offline por enquanto. A gente tem métodos lineares que são tipicamente empregados
porém, eles acabam sofrendo perda na eficiência por causa dessa componente não gaussiana. Então, como alternativa, a gente decidiu tentar utilizar uma distribuição não linear para tentar modelar de forma mais eficiente, mais adequada o ruído total que a gente tem. A gente tem acesso aos dados de ruído e a gente quer tentar modelar esse ruído para tentar filtrar, né, o sinal de interesse. Então, o método que a gente tem proposto aqui é a aplicação de um estimador que é chamado de MLE. Ele é baseado na maximização da verossimilhança. Ele é bastante difundido na literatura e a gente vai usar com ele uma PDF log normal. Mas por que a log normal, né? No Telecal, a gente tem que os sinais eles vão possuir assinatura exponencial e eles são unipolares. Isso significa que os sinais sobrepostos vão se somar. O somatório de exponenciais vai levar a um tipo específico de distribuição gama, que é a função Erlang. Só que a distribuição gama, ela não possui uma multivariada bem definida. E como a gente tem um sinal com 7 amostras, a gente tem um problema em 7 dimensões. A gente precisa trabalhar com uma equação multivariada. Aí a gente traz como alternativa o uso da distribuição log normal, que tem uma multivariada bem definida. Ela possui parâmetros razoavelmente simples de serem calculados e ela se assemelha à gama, como a gente pode ver nas figuras que estão aí na tela. À esquerda a gente tem exemplos de distribuições de gama e à direita a gente tem exemplos de distribuições de log normal. A gente consegue ver alguma semelhança entre as distribuições. A gente passa para o nosso estimador, né? Como eu disse, ele é baseado na maximização da função de verossimilhança, e aqui a função que a gente está usando é a função densidade de probabilidade, conhecida como PDF. Então, a equação 1 mostra o raciocínio matematicamente, né, o raciocínio de maximização. Então, a gente faz a derivada da PDF com relação ao parâmetro de interesse, que no nosso caso é a amplitude, e iguala essa derivada a zero para maximizar a função. O valor da amplitude que der este máximo é o valor que a gente escolhe como parâmetro de interesse encontrado, como valor, né, que a gente estimou. No MLE, a gente tem que as amostras de ruído são modeladas pela equação 2, onde a gente tem o ruído, o sinal recebido, a amplitude, o pulso de referência e Nzão, que é o número de amostras. O sistema eletrônico da eletrônica do Telecal, ele tem uma alta complexidade, então ele acaba simplificando essa equação. Em outros métodos essa equação é um pouquinho maior, mas no MLE essa é a equação que a gente usa para o ruído ou para o sinal recebido. A PDF log normal, a gente traz na equação 3, só para mostrar qual é a PDF, a gente não precisa destrinchar essa equação. E os parâmetros que a gente tem, que eu falei que são razoavelmente simples de serem calculados, são a matriz de covariância C e o vetor de médias μ. Quando a gente aplica essa equação ao nosso modelo, que é o ruído é igual ao sinal recebido menos a amplitude vezes o pulso de referência, a gente tem mostrado na equação 4. Então, a gente usa o MLE através dessa equação. A gente pega essa equação 4, a gente faz a derivada e iguala a zero para tentar maximizar essa função. Aí agora eu vou mostrar alguns resultados. Aqui primeiro a gente tem resultados para os dados simulados. Então, de início, a gente criou uma base de dados simulados, porque a gente tem mais controle sobre os dados simulados, então é menos complexo de verificar se o método está funcionando, se tem algum probleminha. Então, primeiro a gente faz com os dados simulados. A gente tem aqui 4 distribuições de erro para ocupações de 20%, 50%, 70% e 90%. A ocupação é a probabilidade de que uma célula do calorímetro receba um sinal, né, que ela produz o sinal, receba uma partícula que vai produzir um sinal quando ocorre uma colisão. Então, quanto maior a ocupação, maior a probabilidade, né, e maior vai aumentar, maior vai ser
o empilhamento, o ruído de empilhamento presente no sinal. Então, a gente consegue ver aqui que quando a ocupação vai aumentando, o nosso ruído ele tende a ter uma cauda positiva mais protuberante, né, mais aparente, e que a distribuição log normal, ela parece se encaixar melhor, né, ela parece descrever melhor, modelar melhor essa distribuição de ruído que a gente tem. A distribuição de ruído está em cinza, né, que é o histograma, e as distribuições log normal e gaussiana estão na legenda das figuras. Para quantificar esse ajuste, a gente fez o cálculo, né? A gente faz o cálculo de um parâmetro que é o Q quadrado dividido pelo número de graus de liberdade. Esse parâmetro ele vai dizer o quão bem ajustado aos dados está uma curva. Então, quanto mais perto da unidade for o valor, melhor é o nosso ajuste. Então, nesse gráfico que varia com a ocupação, a gente consegue ver que a distribuição log normal, ela apresenta valores de Q quadrado sobre NDF menores do que a distribuição gaussiana, e quando a ocupação aumenta, ela consegue chegar a valores bem pequenos. Então, mesmo com a gaussiana, com a distribuição gaussiana tendo um melhoramento, a log normal ainda continua se sobressaindo. Essa melhora da gaussiana é, de certa forma, esperada por causa do teorema do limite central. Aí a gente passa para os dados reais. Os dados reais são dados de ruído diretos do telecal. E aí a gente tem 3 condições de luminosidade, que são para quando Mi igual a 30, Mi igual a 50 e Mi igual a 90. E Mi é o número médio de interações por colisão. Então, quanto maior for o Mi, maior vai ser a luminosidade e provavelmente também maior o empilhamento. Aí aqui a gente consegue ver, assim como nos dados simulados, que existe uma cauda positiva na distribuição de erro e que a distribuição log normal, ela parece conseguir descrever um pouco melhor os nossos dados de ruído do que a gaussiana para todas as luminosidades. E aí a gente fez também o cálculo do Q quadrado dividido pelo número de graus de liberdade, e aí a gente vê que mesmo na luminosidade 90, onde a gaussiana se ajusta um pouco melhor aos dados, a log normal ainda consegue se sobressair. Então, as conclusões, né? Então, a gente mostrou aqui que o empilhamento ele acrescenta ao sinal uma componente não gaussiana, e isso degrada a eficiência de métodos lineares que são utilizados tipicamente. O aumento da luminosidade, ele vai aumentar a probabilidade de ocorrência do empilhamento, o que aumenta, né, o que diminui ainda mais a eficiência dos métodos. Então, a gente traz a proposta da modelagem do ruído, utilizando uma distribuição log normal, e a gente conseguiu mostrar que as simulações conseguiram mostrar que a log normal ela fornece uma melhor descrição do ruído quando ela é comparada à gaussiana. Então é isso, é um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, espero que vocês tenham gostado. Obrigada. E agora, quem vai? Eu posso seguir? Acho que sim, né? Acho que pode, Guilherme. Pode seguir. Beleza? Eu tenho que parar de compartilhar aqui. Acho que já foi, né? Eu vou tentar compartilhar aqui o meu... Pronto, eu parei aqui. Meu slide. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Agora foi. Foi? Uhum. Beleza. Bom, gente, muito prazer. Meu nome é Guilherme, sou aluno de doutorado no Instituto Politécnico em Nova Friburgo, aluno do Bernardo. A Márcia, no início da talk, pediu para falar um pouco da experiência pessoal lá no CERN e tal. Eu tive o imenso privilégio de poder trabalhar lá com o grupo do Talical no ano de 2019 até 2020. E, sem dúvida, foi acho que a experiência mais gratificante da minha vida. Foi algo realmente muito intenso.
a gente poder trabalhar num empreendimento como o CERN, né? Um empreendimento científico de escala internacional, onde a gente está trabalhando com tecnologia de ponta e nas fronteiras da ciência. E isso é uma satisfação, assim, sem palavras, né? Como a gente está se formando lá na graduação, a gente tem, pelo menos eu tinha esse sonho de um dia poder usar todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem que a gente adquire na graduação, no mestrado, de forma útil, e ter trabalhado no CERN nesse período foi a concretização disso, né? Uma realização pessoal, profissional, como aluno, como cientista, muito grande. Então, lógico que não foi fácil, né? Lá a gente está trabalhando com gente de todo o mundo, então a primeira dificuldade é com a comunicação, língua principalmente, lá a gente trabalhava mais com inglês, mas gente de todo mundo falando inglês, né? Então a gente tem que se acostumar um pouco com o sotaque de cada lugar, porque a comunicação é algo básico, né? Sem a gente saber se comunicar lá, se a gente conseguir se comunicar, a gente não consegue fazer muita coisa. E fora a adaptação da cultura, do lugar, a rotina de trabalho, o próprio conteúdo de trabalho, a gente está sempre lidando com coisas muito difíceis, é muita informação que a gente precisa obter antes de poder fazer qualquer coisa produtiva. Então, é um processo, até a gente começar a produzir alguma coisa de útil, são várias semanas aí de adaptação, de aprendizado, mas depois, quando você se vê no meio e produzindo e interagindo, é realmente um sonho, e espero um dia ainda poder voltar e viver um pouco mais dessa experiência, porque, sem dúvida, é algo, para mim, foi muito gratificante. Então, vamos entrar um pouquinho aqui do que eu desenvolvi lá, o que eu tenho trabalhado junto com o Bernardo, que é meu orientador desde o mestrado, nesse domínio aí da ciência, nesse campo de reconstrução de energia em calorimetria de altas energias, especialmente trabalhando em condições severas de empilhamento de sinais. Muitos dos conceitos aqui, o Bernardo já trabalhou, já introduziu, a Sarita também. Eu vou passar um pouco mais rápido sobre eles, né? Então, antes de tudo, a gente busca métodos de estimação para inferir algumas propriedades, né, características de sinais que são produzidos por partículas que interagem com o calorímetro, né? Então, quando uma partícula, um elétron, passa pelo calorímetro, por exemplo, ele vai gerar um sinal elétrico, esse sinal vai ser condicionado, vai ser digitalizado por toda a eletrônica do calorímetro e vai produzir um sinal. Esse sinal é a fonte de informação que a gente vai precisar trabalhar, né, para extrair coisas que são importantes para a gente, como, por exemplo, a amplitude de um sinal desse, que diz para a gente qual é a energia daquela partícula, né? Então, para a gente brincar com esse jogo aí, existem alguns desafios muito grandes, né? Primeiro que, como a Sarita já falou, o mundo não é muito perfeito, então a gente vai ter ruído nesse sistema, né? Seja ele eletrônico, principalmente o ruído eletrônico, e também ruído que provém desse efeito de empilhamento de sinais. Como o Seixas também já falou, o CERN, o LHC, ele opera uma taxa muito alta de eventos, e a calorimetria, esses sistemas eletrônicos não têm tanto tempo hábil para processar toda essa quantidade de informação. Então, acaba que a gente observa esse tipo de problema de empilhamento de sinais, como na figura aqui à direita, onde acontecem dois sinais simultâneos dentro de uma mesma janela de leitura, e a gente precisa descobrir qual era o sinal associado àquela leitura, né? Tirando os outros sinais que invadiram essa janela, como vocês bem disse, esses penetras aí dentro da janela de leitura. Fora isso, existem também incertezas do próprio sinal. À esquerda, a gente tem um sinal bem bonitinho aí, com as características de fase, amplitude, pedestal, mas no mundo real, esse sinal não é tão bonitinho assim. Ele tem algumas deformações que podem ser dadas pela própria o condicionamento eletrônico e
desvio de fase, esse tipo de coisa a gente tem que levar em consideração quando a gente está trabalhando no mundo real, né? E, atualmente, a gente tem alguns estimadores lineares que são empregados dentro desse contexto de estimação de energia, em calorimetria, e cada estimador eles tem algumas características, né, que se diferenciam pela forma como eles modelam esse problema de estimação e também pela sua função de custo. Eu vou explicar melhor o que é isso. Quando o estimador ele é projetado, ele é desenvolvido, a gente busca que esse estimador tenha uma determinada eficiência, alguma performance, e isso dado algum tipo de medida. Por exemplo, o F2 ele busca minimizar a variância do erro de estimação. Mais para frente eu vou detalhar melhor isso. E dentro da formulação matemática do F2, ele utiliza algumas características do próprio pulso, né, o formato do pulso. Eu não vou entrar agora nas equações matemáticas, acho que não é muito objetivo, mas elas estão nos slides de backup. Se a gente precisar, eu posso correr lá, se houver alguma dúvida, para mostrar um pouco das equações que estão por trás disso também. E o F2 ele tem uma característica bem importante, é que ele modela o ruído do sistema como um ruído gaussiano. E também utiliza algumas restrições no modelo matemático para ter uma certa imunidade de desvio de fase e flutuação do pedestal. Né? Um segundo método, que é o COF, que também foi desenvolvido aqui pelo grupo brasileiro, ele tem uma abordagem um pouco diferente para trabalhar com o problema de empilhamento, onde ele computa uma transformação linear para deconvoluir todos esses sinais, né, que estão dentro de uma janela de leitura, ou seja, ele pega uma janela e tenta identificar todas as pessoas, todos os sinais que estão ali dentro, e para descobrir quem é a pessoa correta que a gente precisa utilizar, qual é o sinal correto que a gente precisa utilizar para fazer a estimação de energia. Né? Diferente do OF2, o COF ele não usa a informação do ruído, e acaba sendo um pouco a vantagem, né, em relação ao F2, uma vez que a gente viu que o ruído nem sempre é gaussiano, né? Especialmente quando a gente está trabalhando com empilhamento de sinais, a Sarita bem mostrou, esse ruído começa a ter outras características. Então, essas são também uma das principais deficiências desses estimadores. Né? A primeira delas é, como a Sarita também falou, no mundo real, principalmente quando a gente tem o efeito de empilhamento de sinais, não é apenas o ruído gaussiano associado ao ruído eletrônico que a gente vai observar. A gente vai ter outros componentes, né? As informações de sinais que estão fora da janela de leitura, mas acabam interferindo. Então, quando a gente faz uma caracterização desse ruído, como mostra a figura à esquerda, a gente vê que uma gaussiana não se ajusta muito bem à característica desse ruído. E isso é importante ser levado em consideração, porque como o F2 foi desenvolvido assumindo que o ruído é gaussiano, quando ele é empregado em um ambiente que não é assim, ele acaba tendo uma performance não tão boa como ele foi projetado para ser. Né? Além das características do ruído que deixam de ser gaussiano, a gente também tem algumas incertezas do próprio sinal. Como eu falei, o sinal ele pode ter algumas deformações no formato, ele pode ter uma flutuação da linha de base, ele pode ter um desvio de fase. A figura da direita mostra bem isso. O pulso de referência é esse laranja, né, que seria um pulso bem comportado, direitinho, mas quando no mundo real, quando a gente amostra um pulso, ele pode ter diversas deformações, como também o efeito do ruído, desvio de fase, seria esses pontos azuis, né? Então, quando a gente modela e projeta um estimador considerando apenas o sinal laranja, e quando a gente coloca esse estimador para funcionar no mundo real, a gente obtém sinais igual ao de azul, a gente também não vai estar usando o estimador da melhor forma, né? Ele não vai estar apresentando a melhor performance possível para o que ele foi desenvolvido. Bom, para isso serviu de motivação para a gente tentar uma abordagem diferente para trabalhar com o problema de estimação. E isso foi a proposta do filtro de Wiener, que eu trabalhei bem de perto durante o mestrado e também lá no CERN. A gente chegou a implementar esse novo filtro lá na estrutura de software do CERN.
E quais são as características principais desse novo filtro? É que é um estimador linear que busca minimizar o erro médio quadrático de estimação, essa é a função de custo dele, e ele modela o efeito de empilhamento de sinais como uma das fontes de ruído, né, aliado ao ruído eletrônico. O COF, que é um método que eu falei anteriormente, ele busca deconvoluir todos os sinais que estão empilhados ali, identificar cada um deles individualmente. Já o filtro de Vini, ele considera, cara, empilhamento também é um ruído. Então, eu não quero conhecer muito bem o que está ali, eu não quero estimar sinal a sinal que está empilhado, eu quero só estimar o sinal de interesse. O que estão empilhados lá, para mim, vai ser tudo ruído, né? E, através de um treinamento supervisionado, ou seja, a gente simula um sinal conhecido, que a gente sabe qual é a amplitude deles, tudo via estruturas de software, de um simulador, a gente gera sinais que a gente conhece, todas as características dele, e também coloca o ruído de empilhamento e o ruído eletrônico por trás desse sinal, e a gente vai mandando essa informação para o filtro, e através de um processo de treinamento, a gente consegue os melhores coeficientes desse filtro possível para que ele consiga minimizar essa função de custo, que é o erro médio quadrático. E nesse simulador, a gente consegue explorar todas, além do problema de empilhamento do ruído, né, o empilhamento de sinais, a gente também consegue explorar as incertezas dos sinais, como eu já falei anteriormente. Feito isso, a gente tem 3 métodos que a gente vai fazer uma análise de comparação entre eles, a performance de cada um deles. E para isso, para a gente poder comparar esses métodos, a gente usa basicamente 2 medidas, né, que é a média do erro e a variância do erro. A média do erro, ela indica a tendência do estimador. O que isso poderia traduzir da seguinte forma? Imagina que o Inmetro vai precisar homologar uma nova balança, né, de peso. E um dos testes que eles podem fazer é pegar 100 voluntários lá, para a gente testar essa balança nova, e a gente tem uma balança bem perfeita, que a gente conhece qual é o peso certinho de cada um. Agora a gente vai pesar toda essa galera de novo com essa balança nova que a gente está testando. E no final do dia, a gente mede a primeira pessoa e calcula a diferença. O peso correto dela é 50 quilos, a nova balança deu 53. Então deu 3 quilos de diferença entre a balança que a gente sabe que está calibrada certinha e essa nova balança. Eles vão fazendo isso para várias pessoas, né? Ao final, a gente vai ter todas essas diferenças e a gente vai conseguir dizer, em geral, essa balança aqui está errando mais ou menos uns 3 quilos, né? Ou seja, ela tem uma tendência de erro de mais ou menos 3 quilos aqui, e a gente pode usar na hora de calibrar a balança, tirar esses 3 erros e ficar mais ou menos com uma balança mais ou menos calibrada, né? Então, essa seria a ideia da média do erro de estimação. O ideal é que a gente não erre nada, né? Ou seja, a média desse erro seja 0, o que diz que seria um estimador não tendencioso, né? Ele não tem tendência para errar para lado nenhum, ele está sempre acertando ali em 0. A gente também avalia a variância do erro, né, que indica qual é a resolução ou precisão do estimador. Voltando à analogia da balança, se essa balança ora dava 3 quilos de erro, ora dava 10 quilos de erro, ou seja, se esse erro que ela apresentasse variasse muito, seria muito difícil a gente conseguir compensar essa diferença, né, essa tendência, na calibração dessa balança. Então, quanto maior for esse espalhamento do erro, né, quanto maior for essa variância do erro, pior fica a resolução, a medida fica muito imprecisa, a medida dessa balança. Então, a gente também vai estar avaliando isso com relação aos estimadores. Quanto menor for a variância do erro de estimação, mais precisa vai ser a estimação, ou seja, melhor vai ser esse estimador. E o erro de estimação, o que é, né? É a amplitude estimada, que a gente está calculando usando o estimador, e a amplitude real daquele evento, daquele sinal, né? Então, a gente fez essa análise de comparação usando dados reais do CERN, de colisão, que ocorreram em 2018, e
vocês podem estar me perguntando, antes eu falei do erro de estimação, que é a amplitude estimada menos a amplitude real, né? Mas como é um estimador, a gente está estimando a amplitude, como a gente vai conhecer a amplitude real, né? Nesse caso aqui, o que a gente usa? A gente usa um conjunto de dados bem específico, que é esse denominado zero bias, que é um conjunto de dados onde a gente não espera observar sinal de interesse nenhum, ou seja, só ruído. E o que a gente espera é que a energia, como não existe sinal de interesse nenhum, a energia de cada um desses eventos seja zero. Então, a energia real que a gente está tentando estimar aqui é a energia zero. Então, a gente tem algumas condições para esses conjuntos de dados, que é o número médio de interações por colisão, que é esse μ, de 30 colisões a cada interação, de 50 e 90, né? Ou seja, diferentes intensidades de empilhamento de sinais. A gente também selecionou uma célula bem especial do calorímetro de telhas, que é uma célula bem próxima do feixe de colisão, do ponto de colisão, que é a célula E4, que é a célula mais afetada por esse efeito de empilhamento de sinais. Se a gente fazer a caracterização desses conjuntos de dados, né, antes de começar a fazer a análise comparativa, a gente já consegue observar aquilo que a Sarita apresentou para a gente, que o ruído ele não tem uma característica predominantemente gaussiana, ele tem uma cauda positiva, ou seja, já é evidência para a gente de que os métodos tradicionalmente implementados e utilizados não vão estar operando em condições ótimas que eles foram desenvolvidos. Eles vão ter uma performance afetada nesse cenário onde o ruído não é gaussiano. E essa cauda ela é mais acentuada ainda quando maior for a intensidade do empilhamento de sinais. E como a gente está prevendo aí para a década de 30, como o Seixas falou, alcançar um número médio de interações de 200 colisões, 200 interações por colisão, então espera-se que esse cenário não melhore, na verdade ele piore. Então a gente precisa desenvolver técnicas mais robustas nesse sentido. Bom, e aqui a gente começa a comparação entre esses métodos, utilizando os dados reais, e a gente consegue observar, nesse gráfico mais acima, à direita, que é a intensidade mais leve de empilhamento de sinais, e abaixo dele, a 90, né, é a intensidade, um nível mais intenso de empilhamento de sinais, e a gente consegue observar que o OF2, que é o histograma em cinza, ele tem uma dispersão, ou seja, ele é mais espalhado na base, né, com relação aos outros métodos, o que indica para a gente que ele tem uma resolução pior comparado aos outros dois métodos, o COF e o Wiener. O Wiener é o filtro em azul, ele tem um espalhamento menor, né, em todas as três condições, e todos os métodos estão basicamente centrados em zero, né? Isso mostra para a gente que esses métodos não apresentam uma tendência muito forte, ou seja, eles estão na média errando para zero, né? Não são muito tendenciosos, porém, a variância deles, a gente consegue ver uma diferença mais destacada ainda com relação ao F2, que tem uma performance mais degradada com condições de alto empilhamento. Nesses gráficos aqui, eu estou mostrando a variação, né, da média com a intensidade de luminosidade, com o número médio de interações no eixo X, e a média no eixo Y, no lado esquerdo, e o desvio padrão no lado direito, no eixo Y. A gente consegue ver a variação tanto da média quanto do desvio padrão com esses três métodos, conforme a gente vai intensificando o efeito de empilhamento de sinais. Com relação ao efeito de Wiener, a gente consegue uma média de 30% de ganho, né, comparado ao F2, para baixa intensidade de empilhamento, lá para 30, número médio de interações. Quando a gente passa para níveis mais intensos, como 90, o ganho é ainda maior com relação entre o filtro de Wiener e o F2, alcançando em torno de 40%. Né? O COF também tem um ganho em relação ao F2, mas ainda não tem ganho tão expressivo quanto o filtro de Wiener. Quando a gente... Isso aqui são dados reais, né? Coisas que a gente consegue medir lá hoje. A gente consegue também fazer algumas análises com esse cenário previsto aí para 2030,
onde a gente vai alcançar um número médio de trações de 200 colisões, né? Então, existem hoje dados simulados pelo próprio CERN, dados oficiais, né, que simulam essas condições, e a gente usou esses dados para fazer essa análise comparativa entre o filtro de Wiener e o F2, para ver como que seria a performance desse estimador nessas condições altíssimas de empilhamento, né? E os resultados foram muito interessantes e motivadores também. O filtro de Wiener, ele consegue, a gente pode ver nesse histograma aqui acima, no gráfico mais acima, que o F2, por exemplo, ele já tem uma tendência, começa a apresentar uma tendência longe de zero e um espalhamento bem alto, né? E, com relação ao filtro de Wiener, a gente conseguiu manter uma média bem perto de zero e com uma variância bem baixa também com relação ao F2. Ou seja, para alto nível de empilhamento, o filtro de Wiener parece ser muito promissor. A gente tem um ganho em torno de 35% na resolução de estimação, o que parece ser bem expressivo, né? Então, o que a gente pode concluir? A gente consegue estudar, a gente aplicou um método de estimação de calorimetria, de energia, né, para calorimetria, baseada na filtragem de Wiener, em diferentes condições de empilhamento de sinais, utilizando dados reais e dados simulados, né? Em ambos os casos, a gente conseguiu observar ganhos em relação à resolução de estimação por utilizar o filtro de Wiener. Então, parece ser um método mais adequado, não digo o mais adequado, mas ele é mais adequado para ser empregado em condições de empilhamento de sinais em relação ao método que hoje está sendo empregado no Atlas. Para trabalhos futuros, né, a gente quer analisar qual é o impacto dessas melhorias, né, nos objetos da física. Como o Bernardo falou, a gente está fazendo... Para que a gente está medindo a energia dessas partículas, né? Porque, no final, essas informações vão ser usadas para validarem modelos físicos, né, identificação de novas partículas. Então, o que a gente quer saber, beleza, a gente conseguiu melhorar aqui embaixo, a baixo nível, no nível de célula do calorímetro, mas o quão isso se reflete lá no alto, na física, né? Esse é um dos estudos que a gente está desenvolvendo agora. E também estudar medidas mais robustas com relação para a gente poder comparar métodos de forma mais efetiva. A gente sabe que a média e o desvio padrão, como medidas de comparação, nem sempre elas conseguem absorver todas as nuances que tem entre os métodos, né? Então, existem hoje medidas mais robustas que a gente está também estudando para poder melhorar nosso estudo de performance. Ok? Muito obrigado, espero que tenha ajudado a compreensão. Qualquer dúvida, estamos aí. Bom, Júlia, tem perguntas? Oi. Acho que o microfone da Júlia. Eu espero que ela não tenha caído. Oi. Oi. Não tem perguntas. Algum comentário? É que a gente tem um limite máximo de 2 horas para a live. A gente está atingindo o limite. Não, em primeiro lugar, gente, muito obrigada, muito legal. Aí vocês colocarem todo o trabalho, toda a apresentação. Pergunta, já que o Guilherme falou um pouco da experiência dele no CERN, que é uma coisa muito legal, como é que estão as viagens agora com a coisa da pandemia, como é que isso tem atrapalhado o trabalho de vocês? Como é que estão os planejamentos, as modificações no calorímetro e coisas assim. O que é que vocês podem falar de atrasos e problemas por causa desse período de pandemia, ou não teve atraso, vocês puderam implementar e apresentar tudo sem problemas? Olha, lá no CERN, além do trabalho com estimação de energia, eu também estava trabalhando com um circuito eletrônico lá, desenvolvido pelo Brasil também,
E nesse projeto acaba que essa situação de pandemia acabou atrasando um pouco, porque é um processo, são testes mais manuais, que a gente precisa descer lá no detector, fazer testes e tal. E como o acesso está restrito, né, grande parte do último ano ficou restrito, esses testes ficaram todos interrompidos e, enfim, é um prejuízo para o nosso grupo também, né? A gente deveria ter já o circuito atualizado para a próxima RAM, mas com essa situação de pandemia isso ficou bem atrasado. Acho que não só o nosso grupo brasileiro, mas todo mundo. Todo mundo. Com certeza. Foi afetado. Tá, Sarita. Oi. Bernardo, quer comentar alguma coisa? Ô, Márcia, Oi. não, essa questão agora dos trabalhos vai ficar muito condicionada à pandemia, né? Então, embora, né, bastante coisa a gente consiga fazer de modo remoto, né? As reuniões, bastante análise, né? Mas a questão das visitas, das missões, a gente está ainda sem perspectiva, né, de interagir fisicamente com eles. Mas o trabalho remoto, né, como vocês podem ver, é mais feito de forma... Pode ser feito, né, em grande parte, de forma remota, né? Uma vez que os dados já foram adquiridos em 2018, né? 2018, acho que até 2019 teve. Então, tem bastante trabalho para fazer já com esses dados, né? Então, a continuidade, o trabalho continua. Tá bom, gente, olha, como a gente tem um limite de 2 horas para poder operar a live e a gente está muito perto de atingi-lo, acho que não tem nenhuma pergunta. Eu vou encerrando por aqui, quero agradecer muito a vocês 3 e ao Seixas, que teve que sair, mas pela participação aí. Bom, eu conheço o trabalho mais de perto, então eu acho o trabalho ótimo, mas acho que o pessoal também que assistiu até aqui também gostou muito da apresentação de vocês aí, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigada para quem está assistindo a gente. Lembrando que quem não conseguiu assistir agora, quiser assistir de novo, quiser repassar para alguém, esses vídeos ficam no Facebook, podem ser revistos mais tarde. Eles também são colocados em 2 canais do YouTube, o canal do CAFIS, do Centro Acadêmico da Física da UERJ, e no canal 2 Prótons e um Café, que é o canal que a gente criou para os vídeos, lives, podcasts do Masterclass, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo. Vocês querem falar mais alguma coisa, por favor? Obrigada, né, pela oportunidade. Teve uma hora que deu uma travada aqui, eu fiquei com a sensação que você tinha perguntado se eu queria falar alguma coisa, mas eu não tinha. Mas é porque travou, eu peguei só o finalzinho, mas eu não tinha comentário nenhum. A internet está travando mesmo. Eu tive várias mensagens no WhatsApp de alunos que disseram que saíram porque caía a internet, voltava, caía, voltava, e tem alguns lugares aqui no Rio que o pessoal caiu, foi a luz. Eles estão sem eletricidade em casa. Então, claro, por isso que eu estou avisando que, então, quem perdeu, depois eu repasso também para o pessoal os sites, para o pessoal poder assistir mais tarde, porque, pelo jeito, aconteceram aí outros problemas alheios à nossa vontade. Tá? Travar é normal, infelizmente é normal. Eu só quis falar para não parecer que não se preocupe. Sarita, não se preocupe. Tá? Guilherme, Bernardo. Tchau, tchau, Márcia. Agradecendo de novo aí a oportunidade da gente estar divulgando nosso trabalho, né? Mostrando nosso trabalho. Que é isso. Tá? Muito obrigado, Márcia, mais uma vez. Gente, obrigada por tudo. Júlia, obrigada mais uma vez por tudo aqui. Obrigado, Júlia. Obrigada a vocês.
Boa Tá, noite. vamos Só encerrar, para gente. repassando aqui o elogio do William para vocês. Ele falou que o Brasil tem um time extremamente capacitado. E Obrigada, parabenizou William. vocês. Enviesado esse comentário aí. Esse daí é da casa, é meu irmão. Isso aí. A gente está contando com ele, né, no time, né, Guilherme? Sim, Torcendo sim. pra ele vir. Agora ele é quase um papai já, né? Aham. Mais um Parabéns ao William. Claro. Tá bom, gente, olha só, eu tô na marca do pênalti aqui com as 2 horas. Desculpem, mas restrições que a gente tem aqui para usar o software e para poder fazer as coisas aqui, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, Espero gente. vocês de novo. Quem está assistindo, gente, Masterclass não acabou. Segunda-feira, 16h, tem mais Masterclass para a gente discutir a análise dos eventos, tudo isso. Acho que caiu. Sites. Então, entre em contato com a gente, qualquer coisa, entra na página da UERJ também, tem os nossos e-mails, tá bom? Tem mais um elogio para vocês 3 aqui. Parabéns a toda essa equipe do Edgar Gonçalves. Eu Tá? também. É bom assim, a família que apoia. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau. obrigado.